Boa tarde para você. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Pode rodar. Olá, pessoal de casa, seja bem-vindo a mais um programa Gui Boaventura. Hoje aqui comigo, trazendo mais informações para vocês aí de casa. E a gente começa falando aí da previsão do tempo, porque o sol aparece entre nuvens hoje aqui em Patos de Minas. A temperatura agora está em 32 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A gente acompanha que o céu está predominante azul, bastante seco o tempo, neste momento já com 30% de umidade relativa do ar. E a tendência é de piora, tanto no calor, né, quanto em relação à umidade do ar. A gente inclusive tem um alerta aí do IMET falando que a nossa região aqui, o Triângulo Mineiro também, vão sofrer com esse calor e o tempo seco. Então a gente reforça os mesmos cuidados que nós orientamos aqui ontem em relação à hidratação. E a gente acompanha também Carmo do Paranaíba e Unai, 37 graus previsto aí de máxima para a cidade de Unai. Pode voltar com a gente aqui, porque a partir de agora os nossos canais estarão abertos aqui para você participar com a gente, mandar a sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão, seu abraço, sua parabenização. Então participe aqui comigo, porque esse programa é para você. Então mande o seu recadinho, esteja ligado com a gente aqui hoje nesse programa especial de feriado. E lembrando que para quem participa ao longo da semana, na sexta-feira tem sorteio. Uma cesta com produtos Copatos e uma caixa recheada com produtos da Semil. Vamos conferir os destaques agora do programa. Matheus Borges tem todos os detalhes. Dia da Independência do Brasil é celebrado na Prefeitura de Patos de Minas. E data também é marcada por atos contra e a favor do governo Bolsonaro. Adolescentes são apreendidos suspeitos de furtar em residência no bairro Afonso Queiroz. Armas de fogo são apreendidas na zona rural e em rodovia de Coromandel. Corpo de Bombeiros combate incêndio na zona rural de Patos de Minas. Acidente é registrado em rodovia de Presidente Olegário. Asfalto cede e buraco é formado na rua Otávio Borges. E no quadro Advogado do Povo, você vai ver dicas sobre regras para a aposentadoria da trabalhadora urbana. Pois é, fiquem ligados aqui com a gente, porque o programa só está começando e o Matheus traz mais informações aí pra gente em relação aos dados do coronavírus. Pelo menos a gente tentando trazer esses dados aqui, já que não tá tendo muita atualização, né? Boa tarde, Matheus. É verdade, Ayandra, nada de atualização em alguns pontos aqui. Uma boa tarde para você, boa tarde a quem está acompanhando o programa. Vamos começar agora então com os dados do nosso país. A Adriana coloca na tela porque nós temos aí 20.897.711 casos confirmados. Ao todo são 583.866 vidas interrompidas no Brasil por causa da Covid-19. O estado hoje, Ayandra, não informou os dados quanto à Covid-19 nos parâmetros aí de cada cidade. O que nós temos de informação é que nós temos aí apenas segundo o estado, 2.081.186 casos confirmados, tendo então apenas um parâmetro geral. Não temos então, como eu disse, as informações de cada cidade. A Prefeitura de Patos de Minas, em mais um dia, também não atualizou os números de casos confirmados e de óbitos também. Está aparecendo na tela os mesmos números que nós trouxemos lá na última sexta-feira. 539 vidas perdidas para a Covid-19, mais de 16 mil casos tratados e mais de 17 mil casos confirmados em Patos de Minas. Girando a tela agora, nós vamos saber como está a ocupação aqui em Patos de Minas, porque segundo os dados da Prefeitura de Patos de Minas, são 20% aí de ocupação de leitos clínicos e 22,45% de ocupação nos leitos de UTI. Esses dados aí, André, a gente reforça aqui, que são referentes à rede pública e também a rede hospitalar em Patos de Minas. E aí, André, uma outra preocupação... Matheus, antes de você seguir, eu quero reforçar com o pessoal de casa que esses números que a gente apresenta aqui, que estão aí sem serem atualizados, são do painel coronavírus abastecido pela Prefeitura de Patos de Minas. Então, quando não há essa atualização, a responsabilidade é que da Prefeitura. Infelizmente, a gente não
não estamos podendo aí acompanhar a realidade que a gente vive hoje aqui no município, assim como a gente também não pôde acompanhar no estado. Mas segue aí, porque você também tem informação em relação a lotes de vacina chegando no estado e, consequentemente, dando prosseguimento à vacinação aqui em Patos, né? É verdade, Andra. Agora a gente fala então sobre a vacinação aqui no nosso estado de Minas Gerais, porque o estado iniciou ontem a distribuição de 890 mil doses da vacina contra a Covid-19, sendo aí 460 mil da Pfizer e 430 mil da Coronavac. Os imunizantes da Pfizer, que fazem parte da 46ª e da 47ª remessas, serão destinadas à aplicação de segunda dose em pessoas acima de 18 anos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Já as da Coronavac darão continuidade aí à vacinação de pessoas de 35 a 39 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio de nota agora há pouco, o Ministério da Saúde adiou a entrega de 280.740 doses do imunizante da Pfizer, com data inicial de chegada a Belo Horizonte marcada para esta terça-feira. Então, quando a gente espera aí e recebe pelo menos parte dessa remessa, a Prefeitura de Patos de Minas vai dar continuidade à imunização de pessoas de 19 anos a partir desta quinta-feira, além também, a partir desta quinta-feira, da vacinação de gestantes e adultos vacinados entre os dias 22 e 23 de junho, deste ano. Aí, Andra. Pois é, então a Prefeitura informando aí, pelo menos nesse feriado, que segue essa semana a vacinação das pessoas para se imunizarem contra a Covid-19, e a gente vai ficar atento acompanhando esse calendário. Matheus, se tiver alguma novidade aí, me aciona que nós estamos aqui à disposição para trazer as informações de Patos de Minas e região. Tá certo, daqui a pouco a gente volta com as informações sobre as manifestações desse dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Você inclusive acompanhou, né, parte hoje da manifestação a favor do governo, e você vai trazer esses detalhes aqui pra gente. Isso, já a gente traz todos os detalhes. Tá certo, vamos seguindo aí em frente o programa, porque a gente tem ainda muitas informações aqui para você que está nos acompanhando nesse feriado, mas antes eu tenho um recado para você da Farmácia Nacional, porque em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos clientes, a Farmácia Nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue Entrega Fácil Nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp 99825-1972 e receba suas compras em segurança. Farmácia Nacional faz muito bem. Olha só, 7 de setembro, e essa data comemora a declaração de independência do Brasil do Império Português. Em Patos de Minas, uma solenidade foi realizada na sede da Prefeitura e o repórter Matheus Borges tem as informações. Pois é, há 199 anos, no dia 7 de setembro, Dom Pedro então declarava a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, um marco de extrema importância para o país. Diferente dos outros anos, devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Patos de Minas realizou a solenidade em celebração a essa data. Por aqui, alunos de escolas municipais se apresentaram. E o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse que nós temos mais o que comemorar do que lamentarmos desse momento que o país vive. Como sou um otimista inveterado, eu acredito que a gente tenha mais o que comemorar. Um país que tem tantas riquezas naturais como o Brasil, que tem um capital humano, que tem tantas pessoas trabalhadoras, ordeiras, inteligentes, tem uma arte como tem o Brasil, que a gente está vendo aqui, os artistas do conservatório executando as músicas brasileiras que são conhecidas aí mundialmente. A gente tem que melhorar, com certeza, né? Mas o país é gigante, o Brasil. O brasileiro precisa se valorizar mais, assim como o patense tem que falar melhor da sua própria cidade, nos 4 cantos do Brasil e do mundo, que a gente tem todo o potencial do mundo. São tantos países que são muito mais
frágeis do que o Brasil e são ricos e são potências mundiais, por que o Brasil não pode ser também? Então prefiro olhar para frente e acreditar em um futuro melhor. Neste ano, como nós podemos perceber nessas imagens, a solenidade contou com o maior número de pessoas do que no primeiro ano da Covid-19. Talvez uma das justificativas seja o atual momento em que Patos de Minas vive, onde os números da Covid-19 estão em baixa. Nesse momento, em celebração à data de 7 de setembro, pais vieram prestigiar os seus filhos que se apresentaram em comemoração à independência do Brasil. Para muitos, motivo de orgulho. Cara, é emocionante, né? Tá relembrando aí o 7 de setembro, importante, né? É um trabalho feito pelo CEMEI, pela Prefeitura, com alto nível de preparo para as crianças, né? De hoje, né? Precisa disso. Precisa disso. Então esse foi o segundo ano em que foi celebrada essa solenidade aqui na Prefeitura em Patos de Minas de um modo atípico devido à pandemia da Covid-19. Pois é, e o Dia da Independência está sendo marcado também por movimentos contra e pró o governo Bolsonaro. Nas capitais e em Brasília, os movimentos pró-governo ganharam força após os últimos embates entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, em relação ao voto impresso e ao inquérito das fake news. O próprio presidente também convocou os apoiadores para os atos no Dia da Independência e participará dos manifestos. Em contrapartida, haverá também manifestos contra o governo, em prol dos direitos sociais, direitos humanos e pela democracia. O cenário preocupa as autoridades. Em Belo Horizonte, haverá reforço do policiamento para evitar confronto entre os manifestantes. Em Patos de Minas, os atos pró-governo tiveram início às 10 horas da manhã. Já os atos contra o governo Bolsonaro foram marcados para as 3 horas da tarde. Pois é, e falando dessa manifestação aí, o repórter Matheus Borges acompanhou parte do movimento realizado hoje pela manhã aqui em Patos de Minas. Matheus. Olha, Yandra, a primeira manifestação que acontece nesta terça-feira aqui em Patos de Minas, Dia da Independência, é a manifestação pró-governo Bolsonaro. Ao meu lado está o Adrian Paz, que é um dos organizadores dessa manifestação. Adrian, como que aconteceu a organização para esse evento? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que acompanham a MTV. Olha, hoje nós estamos bem surpresos porque, na verdade, essa organização desse dia foi em um dia. Nós conseguimos começar no domingo à noite para organizar. E por qual motivo? Porque nós estávamos focados em levar 3 ônibus para Brasília. Nós conseguimos pela primeira vez levar mais de um ônibus, nunca tinha levado um ônibus para Brasília dos patenses. Conseguimos organizar 3 ônibus e aí nós partimos então para a organização daqui. A vontade era muito grande das pessoas estarem reunidas. É uma festa bonita, é uma festa patriótica, cívica, ordeira, em que as pessoas querem sair às ruas para manifestar o seu amor à nossa nação. Além dessa questão, vocês hoje reivindicam outras questões também, Adrian? Olha, o principal é a liberdade. É o direito de nós podermos nos pronunciar, de ir e vir, que está sendo tolhido. Autoridades que se arvoram em ditadores estão hoje lutando contra o nosso país. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos aqui mostrando que o país, ele mudou. O país sabe quem está à frente. Nós elegemos o nosso presidente Bolsonaro com mais de 57 milhões de votos. E segundo ele foi eleito em primeiro turno e nós acreditamos nisso. Hoje nós lutamos pela liberdade e pela contagem pública e total dos votos nas próximas eleições. Na verdade, hoje, por causa dos tratores, nós vamos até o Sindicato Rural. O Sindicato Rural, tanto de Patos de Minas quanto de Lagoa Formosa, Lagoa Grande, se reuniram para ajudar, para colaborar. Os empresários, são vários empresários, mando meu abraço aqui para a Jane, do Sindicato Rural, e lá nós vamos terminar com o hino nacional e com a oração e com a ordem do dia que vai ser lida. Adrian, posteriormente a essa manifestação, o que vocês esperam? Olha, nós, não só eu, o grupo B38, qual eu represento aqui no estado de Minas, e pelo Brasil inteiro, nós esperamos que hoje seja tomada uma decisão e que o presidente Bolsonaro, através do grito que vai às ruas, a gente possa restabelecer a ordem, restabelecer a liberdade no nosso país e a Constituição passe a ser cumprida. Tá certo, Adrian. Obrigado pelas informações. Então é isso aí, André. A gente continua de olho a todos os atos nesse dia 7 de setembro. Matheus Borges, de volta com você aí, André.
Obrigada, Matheus. À tarde a gente vai acompanhar também o outro lado, movimentação em relação aí, contra o governo Bolsonaro. E no NTV News também com o Matheus Borges, você vai acompanhar todos os detalhes. Olha só, tem um recado para você agora da CEMIL. Hoje eu vim falar de uma novidade. Vocês doceiros, confeiteiros ou mesmo você que gosta de fazer delícias para sua família, fiquem ligados nesse lançamento. O creme de leite UHT CEMIL 1,30 kg traz a mesma qualidade do creme de leite UHT CEMIL 200 ml com 20% de gordura. Além de vir em um tamanho muito especial para você aproveitar e fazer deliciosas receitas. Experimente, viu? CEMIL. Olha, tocando aqui em frente ao programa, veja só essa notícia. 2 adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos, foram apreendidos ontem após invadirem e furtarem uma residência no bairro Afonso Queiroz. Eles foram localizados escondidos em uma mata na divisa dos bairros Jardim Vitória e Jardim Esperança. Tudo o que foi levado foi recuperado. O furto aconteceu por volta das 14 horas, na mata que separa os bairros Jardim Vitória e Jardim Esperança. Segundo o sargento Marcelo, este tipo de crime tem sido cometido com frequência no local. Infelizmente tem acontecido com certa frequência, né? Os autores infratores aproveitam do limite natural, né, que existe entre os bairros Jardim Esperança e Afonso Queiroz, atravessam esse pasto e tem atacado ali as residências do bairro Jardim Vitória e Afonso Queiroz. Aproveitam-se que os moradores saem para trabalhar, né? Então a casa fica à mercê da atuação desses delinquentes. Os adolescentes, que possuem inúmeras passagens policiais anteriores, reviraram a casa das vítimas, danificando diversos pertences. Os autores pularam o muro, né, de aproximadamente 2,5 metros de altura. Encontraram a pá que estava no quintal da residência, arrombaram a porta da cozinha, né, danificaram a porta da cozinha, realizaram uma verdadeira baderna no interior da residência, no intuito de achar bens, né? O pessoal busca valores e acabaram levando muitos objetos da residência, do interior da residência, né? Dentre os objetos estão 2 TVs de LCD, um videogame Xbox, várias joias, né, do casal, óculos, relógio, secador de cabelo, chapa de cabelo, então vários itens. Eles embrulharam esses itens em uma coberta, né, furtaram também a bicicleta que estava no quintal e evadiram ali em direção ao pasto, né, a separação física natural que existe entre os 2 bairros. Os menores chegaram a fugir, mas foram capturados após rápida ação policial. Diante das informações que a Polícia Militar recebeu através do 190, foi realizado um cerco-bloqueio para a gente lograr êxito na prisão desses autores. Durante o cerco, eles tentaram voltar, né, quando avistaram a guarnição, tentaram voltar para o interior do pasto, né, desvencilhando-se das guarnições, da abordagem das guarnições, né. Com êxito, nossas guarnições conseguiram alcançar os autores, né, e apreendê-los com sucesso. Onde eles apontaram onde estava escondido o material. O material no momento da abordagem não estava com eles, né? E eles mostraram onde que estava escondido todo o material do furto. E apesar da pouca idade, os suspeitos possuem diversas passagens anteriores. Felizmente, né, tem sido cada vez mais comum essa atitude, todos 2 são conhecidos aí do meio policial, inclusive um deles é autor do furto, né, lá da igreja Nossa Senhora da Abadia, está com a mesma roupa que ele foi pego nas filmagens, né, do dia, chegou a confessar, e a gente espera aí que a justiça faça sua ação e nós vamos continuar correndo atrás da criminalidade. Pois é, eu vou dividir meu comentário aqui em algumas partes. Primeiro eu quero falar sobre essa situação aí que o policial falou com a nossa reportagem, que apesar da pouca idade desses 2 adolescentes, ele já tem várias passagens policiais. E aí,
reconhecidos aí, como a gente viu, com a mesma roupa e um crime que foi cometido anteriormente. Porque como nós vimos aí, um dos apreendidos na ocorrência de ontem foi apontado como autor do furto ao escritório paroquial da Igreja Nossa Senhora da Badia na terça-feira da semana passada, 31 de agosto. Nós chegamos a mostrar essas imagens que estão aparecendo na tela para vocês aqui no programa e pedir para a população para nos ajudar a identificar o suspeito. Então, essa pessoa que aparece aí nessas imagens é a mesma pessoa que teria cometido o crime, então, no bairro Afonso Queiroz ontem. Olha só as imagens de tudo que foi recuperado pela polícia militar. Eles chegaram no local, eles pularam um muro de mais de 2,5 metros de altura. Com uma pá que estava no quintal, eles arrombaram a porta da cozinha e fizeram um limpa, levaram tudo que tinha na casa. Bicicleta, televisão, videogame, perfume, semijoia, tudo que tinha na casa foi levado por esses bandidos, a gente pode dizer assim, todos esses itens foram levados por esses bandidos. E aí, felizmente, uma pessoa que percebeu essa movimentação estranha, viu que essas pessoas estavam levando esses materiais ali para o meio da mata, entre os bairros Jardim Vitória e Jardim Esperança. Felizmente, essa pessoa acionou a Polícia Militar, que pôde aí, através do seu rápido trabalho, recuperar todos esses itens que a gente mostra na tela. Agora, já pensou você sair para trabalhar, tem que colocar comida em casa, tem que pagar todas as contas, chega na sua casa e vê que está tudo limpo, nada daquilo que você trabalhou, suou para construir está lá? Então é uma situação muito triste e não é a primeira vez que isso acontece no bairro, porque ainda falando sobre crimes no bairro Afonso Queiroz, recentemente nós mostramos reclamações de moradores daquela região sobre vários aspectos, como mato e limpeza de lote com os fogos, falta de iluminação pública, rota de ônibus coletivo, falta dessa rota de ônibus coletivo, luaus na região, pessoas praticando direção perigosa, foram várias queixas. E outra queixa desses moradores foi em relação à segurança, que é o que a gente acabou de mostrar aí. Segundo os moradores do bairro Afonso Queiroz, os furtos e roubos em residências em construção e casas que já possuem moradores têm sido frequentes. O povo está desanimando de construir, porque está começando a construção, mas a gente não tem segurança nenhuma, então está tendo muito roubo aqui, justamente por conta do mato alto, lote sujo, né? A gente não tem segurança de sair de casa despreocupado para trabalhar e sabendo que está deixando a casa desse jeito, né? À mercê dos bandidos. Os assaltos aqui, não só nas construções. Por exemplo, essa semana teve um caminhão, o roubo foi em uma obra com um caminhão e levou muita coisa. Nós estamos com medo, porque é o tempo inteiro tendo assalto e ninguém toma providência nenhuma. Eles cobraram posicionamento da polícia em relação a esses crimes. Compramos isso aqui para ter um pouco de sossego. E a gente quer isso, sossego e segurança. E ver se a polícia militar, a gente tem tanto respeito pela polícia militar, então eles podiam fazer alguma coisa por nós aqui, porque não tem condições. Essa semana foram todos os dias, roubaram construções e assaltaram uma casa também pela segunda vez. Em resposta, a polícia informou que tem feito patrulhamento no local e solicitou a ligação da iluminação pública para inibir os criminosos. Nós temos, principalmente de julho para cá, reforçado o policiamento no local, principalmente com a operação denominada Operação de Controle de Desordem Social. Na verdade, aquela avenida principal, localizada na parte mais alta do bairro Afonso Queiroz, ela estava com as duas faixas de iluminação desligadas. Isso daí, lá em meados do mês de abril, nós detectamos aquela situação, né? Até porque o ambiente escuro favorecia lá a ocultação dos indivíduos, né? Onde eles poderiam praticar alguns atos e ficando às escondidas. E nós procuramos aí tanto a prefeitura quanto a CEMIG e conseguimos reativar a iluminação do local. Pois é, e como a gente pôde acompanhar aí, essas pessoas não puderam se identificar nem por medo, né, de represália, de alguma situação envolvendo esses criminosos, esses bandidos que estão indo frequentemente naquela região da cidade para cometerem crimes. Nós vimos aí que
esses crimes, como o de ontem, acontecem em plena luz do dia. Eles não têm medo, não ficam inibidos com a situação. Chegar um caminhão e praticamente fazer a sua mudança ali para levar todos os itens da sua casa. Essa pessoa que nos deu entrevista aí disse que elas ficam com medo de sair para trabalhar, sustentar em casa, colocar o que elas precisam em casa e chegarem e encontrarem tudo limpo. É o que teria acontecido ontem se essa pessoa não tivesse feito a denúncia. E essa situação é muito complicada. Em certo momento, inclusive a Polícia Militar chegou a dizer aí para as pessoas, tanto os construtores quanto quem já mora no local, para tomarem os cuidados necessários aí com segurança, como colocar câmera, muro alto, colocar cerca elétrica no local, mas será que isso é o suficiente ou isso deve ser uma medida adotada por essas pessoas que às vezes lutam para colocar o arroz e feijão ali, ter que ter esses gastos também com a sua residência, porque pessoas que não têm direito nenhum àquilo estão invadindo aí a sua privacidade? Será que esse é o caminho? Ontem eles pularam aí muro de mais de 2,5 metros de altura. Não eram para eles estarem naquele local. Então a gente continua cobrando aí também o papel da Polícia Militar em relação a esses furtos e amanhã aqui ao vivo, junto com o Gui Boaventura, estará aqui o Tenente Vinícius para falar sobre o trabalho desempenhado pela Polícia Militar naquela região. E aí a gente reforça também, mais uma vez, nesse caso de ontem, 2 adolescentes envolvidos com esse crime de furto aqui na cidade. Reforço que um deles foi reconhecido aí pela Polícia Militar como a pessoa que teria invadido o escritório da igreja paroquial aqui na igreja Nossa Senhora da Badia. Então, infelizmente, os menores reincidindo aí também nos crimes contra o patrimônio aqui em Patos de Minas. Olha só, posto Água Limpa, posto Quem e posto Terra Nova, o novo posto da rede aqui em Patos de Minas. O posto Água Limpa fica na Major Gotti 112, aqui no centro de Patos de Minas, na Major Gotti. O posto Quem fica na Rua Ponto Chique 224 e o posto Terra Nova, o mais novo posto da rede, fica na Avenida JK 700. Nos 3 postos você vai encontrar combustível de qualidade, um bom atendimento e pode fazer também o convênio da sua empresa. Então vá lá, posto Água Limpa, posto Terra Nova e posto Quem aqui em Patos de Minas. Vamos conversar agora com o pessoal de casa que está nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira, feriado de independência do Brasil. Vamos acompanhar porque você pode mandar a sua mensagem aqui pra gente no 999474515 e participar e nos ajudar a fazer o programa aqui, mandando a sua sugestão, abraço, parabenização, sua reclamação. Participem com a gente aqui através do nosso WhatsApp. Recados na tela, então vamos conversar com o pessoal de casa. Maria José. Ana, boa tarde, manda um abraço para minha sogra Irene de Fátima. Abraço então para a sogra da Ana, Irene de Fátima. Continuem participando aqui com a gente no programa de hoje. Temos mais recado? Vamos lá? A gente está tendo um probleminha técnico lá, mas a gente vai trabalhar para colocar o seu recado aqui com a gente. A Janaína, boa tarde, ainda quero desejar um feliz aniversário para minha filha Giovana. Então, parabéns para você, Giovana, feliz aniversário. Abraço para Janaína. Tia Lia Calçados, boa tarde. Tia Lia Caldos, perdão. Boa tarde, Ayandra. E a vacinação dos 19 anos completos saiu, mas sempre começa pela letra A. E agora começou pela letra N. Queria saber por quê. Olha, a gente vai perguntar isso à prefeitura, mas ao que eu estou acompanhando e pelo que eu estou acompanhando, a vacinação de 19 anos já começou aqui em Patos de Minas e foi interrompida. Então ela deve ter retornado com a letra N. E aí a prefeitura divulgou recentemente que aquelas pessoas que faltaram aí na sua data de convocação vão ter que apresentar uma justificativa para que elas sejam vacinadas, ou se não tiverem essa justificativa, terão que dar o seu nome para que elas possam ser convocadas. E a data quem vai divulgar é a prefeitura. Sildivânia, boa tarde, Ayandra, tudo bem? Você é uma ótima apresentadora. Boa tarde, Sildivânia, obrigada, tô bem sim, continua acompanhando a gente aqui. Rosângela Canedo, oi Ayandra, boa tarde, você está de parabéns, bom feriado para você e para sua família, bom feriado para nós, viu? Obrigada e pela companhia de vocês.
Adalto, boa tarde, Ayandra, parabéns pelo programa. Obrigada, Adalto, continue acompanhando aqui. A gente tem muita notícia ainda pra gente rodar aqui hoje. Inês, boa tarde, Ayandra, um excelente feriado para você, todos vocês, e que Deus proteja nosso país. Amém, que seja um feriado bom pra gente e que a gente possa curtir bastante. Cida, boa tarde, Ayandra, você está muito bem representando o Gui, adoro você. Um abraço para o Matheus Borges. Abraço para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Amanhã o Gui tá de volta, hein? Eliseuma, quando é que o Matheus Borges voltará com o programa de entretenimento dele? Estamos sentindo sua falta, Matheus. Dá para colocar o Matheus aí na tela para ele responder essa pergunta para a gente? Se não, abre seu microfone aí e fala com a gente, Matheus. Tem sim. O pessoal tá sentindo sua falta, hein? Eu também tô sentindo falta de estar com o pessoal às quintas-feiras. Já vou dar um spoiler aqui, viu? Eu volto ainda esse mês de setembro. Peraí, novidade. Tem que anunciar. Faz aquele barulho que você gosta de fazer lá no programa. Para tudo. Para tudo! Olha só, ainda neste mês de setembro, a gente tá preparando um cenário muito bonito, vinheta nova. Vou parar por aqui, mas veio Tudo Show, um novo programa. Já vai contar o nome assim pra gente? Já vou contar. Primeira mão, veio Tudo Show às quintas-feiras aqui na NTV, um programa muito divertido, com brincadeira, com informação. Algo que eu tenho certeza que você, Ayandra, quem tá em casa, vai gostar bastante. Então, não posso contar mais. Deles, Elma. Não posso contar mais o que vai ter. Em breve a gente conta. Mas já contou muita coisa pra gente. Vamos deixar o gostinho agora de quero mais o pessoal de casa acompanhar. Combinado. Temos mais recados? Temos mais recados aí, pessoal de casa? Daqui a pouco a gente volta. Mas antes de eu seguir aqui o programa, eu quero mandar um abraço muito especial para o meu sobrinho afilhado, o Heitor Gabriel. Está completando 3 anos hoje. 3 anos de um amor assim incondicional que a gente tem por essa criança. Então, meu querido, meu sobrinho, a titia Ayandra aqui te deseja um feliz aniversário, que essa data seja muito especial e que você possa viver aí muitas alegrias, saúde na sua vida. Parabéns para você, Heitor. Olha só, vamos seguindo aqui em frente o programa, daqui a pouco a gente roda mais recado de você de casa participando com a gente. E eu quero falar para você da Minaciclo. Desde o dia 1º deste mês, nós estamos entrando aí na segunda ação da campanha de aniversário da Minaciclo, o cliente premiado. Essa ação, cliente premiado, é para prestigiar e presentear aqueles clientes que sempre estiveram em dia com a Minaciclo. Imagina você, cliente Minaciclo, vai lá pagar a sua mensalidade, escolhe um número e ganha na hora 100% de desconto na próxima mensalidade. É bom demais. E isso só a Minaciclo faz. O pessoal de vendas e marketing da Minaciclo também resolveram estender essa ação para os clientes da Bom Pastor. Aquele cliente que gostaria de migrar o seu plano para a Minaciclo e também para novos clientes. Esses terão até outras condições especiais para adquirir o plano. Minaciclo Benefícios 5 anos. Mais informações é só ligar na Minaciclo ou mandar um WhatsApp nos números que aparecem aqui na tela. Parabéns pelos 5 anos, Minaciclo. O homem de 22 anos, aqui em Patos de Minas, foi vítima do golpe da criptomoeda e perdeu R$ 12.769. Ontem ele procurou a polícia e informou que no dia 28 de agosto recebeu uma mensagem no Instagram que um homem, essa pessoa foi identificada como Alex. O indivíduo disse que era funcionário de uma empresa americana. Na mensagem, um suposto Alex ofereceu para a vítima investimentos em moeda digital, Bitcoin, alegando que se investisse $300 em 4 dias, receberia $3.000. Iludido com a proposta, a vítima abriu uma conta em um banco digital indicado aí pelo golpista. No dia 29 de agosto, a vítima fez um depósito de R$ 1.560, sendo que no outro dia, o dia 30, o golpista entrou em contato e falou que a taxa Selic aumentou e, portanto, deveria fazer outro depósito para não ter o contrato cancelado, sendo feita aí uma nova transferência de R$ 1.092. No dia 4 de setembro, o golpista solicitou outro depósito, desta vez de R$ 3.630. Ainda crente no retorno, a vítima fez a transferência. Já ontem, o golpista entrou novamente em contato pedindo mais um depósito de R$ 6.487, com a promessa de liberar o saque de rendimentos.
Novamente, o rapaz repassou o dinheiro. Depois de realizar esse último depósito, a vítima tentou entrar no aplicativo do banco, mas foi solicitado um código. Ao entrar em contato aí com o suposto Alex, foi informado que era necessário um novo depósito, dessa vez de $725. Porém, desta vez, o jovem percebeu que se tratava de um estelionato. Tarde, né? Já tinha perdido aí mais de R$12.000. E diante desses fatos, a Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima a respeito das providências. Portanto, gente, fiquem atentos aí, porque dinheiro fácil é uma promessa bastante complicada. Agora, após denúncias anônimas, o idoso de 75 anos foi preso por suspeita de posse ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu ontem à tarde na comunidade rural de Barreirinha. Um revólver calibre 22 municiado com 10 balas foi apreendido pela Polícia Militar e um idoso de 75 anos foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar recebeu uma denúncia que esse senhor possuía na propriedade dele uma arma de fogo em situação irregular. As guarnições se dirigiram até o imóvel, né, e iniciaram as diligências, contando com a participação da Patran, da 230 CIA, juntamente com a Patrulha Rural da 86 CIA. E durante os trabalhos aí, as equipes lograram êxito na localização de um revólver calibre .22, além de 10 munições do referido calibre dentro da residência do cidadão. O idoso alegou aos militares que ainda mantinha a arma de fogo por nutrir afeição. Segundo ele, já tinha esse revólver já de longa data, era algo de família e que ele tinha uma espécie de estimação por esse armamento. A arma de fogo aí foi apreendida juntamente com as munições, né? Serão apresentadas aqui ao delegado juntamente com o cidadão. E o homem de 44 anos foi preso ontem à tarde por porte irregular de arma de fogo e munições. A prisão aconteceu no quilômetro 331 da MG 188 em Coromandel, durante a Operação Independência. Segundo a ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi informada de um desentendimento entre caminhoneiros de uma empresa às margens da MG 188. E no local, a equipe de militares abordou o motorista de um veículo de carga com placas de Frutal aqui em Minas Gerais. O condutor apresentou nervosismo e em seguida foi feita busca e no veículo foi localizado o revólver calibre 32 com 6 munições intactas do mesmo calibre. Olha só, por que ser cliente se você pode ser o dono? Com o aplicativo Cicobi, você abre a sua conta digital no Cicobi Credipatos e passa a ser o dono da cooperativa, participando dos resultados e contando com todos os benefícios e soluções financeiras que só a Credipatos oferece. Faça parte desse movimento que valoriza a cooperação. Baixe o aplicativo Cicobi, abra a sua conta digital no Cicobi Credipatos e faça parte. Falou Cicobi, pensou Credipatos. O incêndio foi registrado ontem na zona rural de Patos de Minas. O fogo começou no fim da manhã e o trabalho de combate só terminou no fim da tarde. O incêndio aconteceu na zona rural, nas comunidades de Poços do Chumbo, Bebedouro e Confusão, e consumiu cerca de 60 hectares entre áreas de pastagem, lavouras e mata. O trabalho de combate às chamas contou com uma equipe do Corpo de Bombeiros, composta por 3 militares, além de apoio de 12 moradores da região, que auxiliaram o serviço com 2 tratores. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe informar de que forma que esse incêndio começou, mas a princípio teria sido uma pessoa que passou ali pelo local e ateou fogo. Uma situação muito lamentável, primeiro porque a gente falou aqui na abertura do programa sobre o IMET aí alertando sobre o tempo seco e quente aqui na nossa região, e fumaças como essa, incêndios como esse, provocam ainda piora no estado geral da poluição do ar, qualidade do ar, e nos trazem prejuízos para a saúde. Uma outra questão é em relação ao investimento feito, para o trabalho de combate a esses incêndios, tanto na questão financeira quanto na questão de pessoal. Muitas vezes pode ocorrer uma ocorrência aqui na cidade de urgência e a equipe não está disponível porque está atendendo uma ocorrência possivelmente criminosa. Agora, um acidente foi registrado no fim da tarde de ontem na MG C354 em Presidente Olegário. 2 pessoas foram socorridas até o Hospital de Presidente Olegário com ferimentos leves.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o motorista de 38 anos que conduzia um carro de passeio com placas de Presidente Olegário informou que seguia pela via sentido Presidente Olegário a Patos de Minas, quando uma carreta que transitava à frente reduziu a velocidade momentaneamente e, sem conseguir frear, o motorista do carro bateu na traseira da carreta. Em seguida, o condutor perdeu o controle da direção, rodou na pista e invadiu a faixa oposta, batendo na lateral de um caminhão com placas de Maringá, Paraná, que seguia via sentido Patos de Minas a Presidente Olegário. Além disso, o carro saiu novamente da pista e parou às margens da rodovia. No carro, além do motorista, estavam duas passageiras de 51 e 30 anos que apresentavam ferimentos leves e foram socorridas até o Hospital Municipal de Presidente Olegário. Já os condutores de ambos os veículos foram submetidos à fiscalização dos documentos e liberados em seguida. E um trecho da rua Otávio Borges, entre os bairros Aurélio Caixeta e Abner Afonso, foi interditado no fim da tarde de ontem, após uma parte do asfalto ceder, formando um buraco. A via foi interditada após parte do asfalto ceder. O buraco ficou aberto na via e, pelo risco de novos rompimentos do asfalto, trecho da rua Otávio Borges, entre os bairros Aurélio Caixeta e Abner Afonso, em frente à Praça Doutor Moacir Viana de Moraes, foi bloqueado dos dois lados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos. Numa primeira análise não foram identificados vazamentos, mas uma nova equipe será enviada ao local para verificar o que pode ter acontecido e fazer os reparos. A gente fica aí na resposta, então, dessa avaliação feita pela Copasa e também pela Defesa Civil. Você aí de casa, já sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Um feito e tanto, não é mesmo? Mas as conquistas não pararam por aí. Recentemente, a instituição foi reconhecida pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipan. O melhor que pode ser para você se orgulhar do seu diploma. Unipan, nota 5, nota máxima para você. Agora tem o quadro Advogado do Povo e hoje nós vamos falar sobre as regras para a aposentadoria feminina, que é a aposentadoria da mulher que trabalha na área urbana. Quem traz as dicas é a advogada previdenciarista doutora Kênia Araújo. Veja só. Olá, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você no programa do Gui Boaventura para conversarmos sobre os benefícios do INSS. Hoje eu escolhi o tema Aposentadoria por Idade da Mulher Trabalhadora Urbana para trazer algumas dicas para você ficar seguro no momento de requerer o seu benefício. Nós sabemos que em 13 de novembro de 2019 houve a reforma da Previdência. Ela trouxe significativas mudanças em vários benefícios. E especialmente aí na aposentadoria por idade da mulher, houve alteração do quesito idade. Antes da reforma da Previdência, a mulher se aposentava aos 60 anos e pós-reforma da Previdência, a idade foi alterada para 62 anos de idade. Porém, esse aumento na idade ele não vai ocorrer de uma única vez. Foi estabelecido aí um aumento gradativo até atingir a idade de 62 anos. Então, em 2020, a aposentadoria por idade da mulher era de 60 anos e 6 meses. Em 2021 passou para 61 anos. Em 2022 nós teremos aí 61 anos e 6 meses até chegar em 2022 com a idade de 62 anos. Porém, nós precisamos de dois requisitos, como eu disse: a idade da mulher e 15 anos de contribuição. Então, se você hoje, em 2021, já está com 61 anos de idade e tem 15 anos de contribuição, você já pode requerer o seu benefício. Bom, e se eu trabalhei na cidade e também tive algum período de trabalho na zona rural? Você pode, nessa situação, unir tanto a contribuição da atividade exercida na cidade quanto o trabalho rural.
que é aquele que a gente sabe ele não tem contribuição. Dessa forma, você pode juntar os dois tempos, de tempo urbano e tempo rural, para você requerer o seu benefício. Nessa situação, nós estaremos falando aí da aposentadoria por idade híbrida, que você pode usar tanto o tempo urbano quanto rural. Então hoje, se você exerce atividade urbana, mas teve período rural, você pode somar. E também, se você teve serviço urbano e hoje você está na zona rural, você também pode somar os tempos. Lembrando que nessa situação nós vamos observar a idade de 62 anos. Eu comecei o vídeo falando que a gente iria falar sobre a aposentadoria por idade da mulher urbana. Por quê? A reforma da Previdência ela não alterou o requisito de idade para a trabalhadora rural, para o segurado especial. Mantém-se então a idade de 55 anos para a trabalhadora rural. Nós podemos então juntar o tempo urbano e rural para a aposentadoria por idade da mulher, observando aí o limite de 62 anos de idade que será atingido em 2022. Atualmente, o requisito hoje, em 2021, é de 61 anos. Até a próxima dica. Obrigada, doutora Kênia, pelas dicas. Quinta-feira ela volta com esse recado para você. E vamos colocar aí o nosso WhatsApp, porque se você quer nos dar aí sugestões de temas para o quadro Advogado do Povo, quer mandar a sua dúvida aí para ser respondida, é só participar aqui com a gente e mandar para o 99947-4515. Daqui a pouco eu falo mais recados de vocês aí de casa e continue participando com a gente. Lembrando que quem participa concorre na sexta-feira a prêmios aqui no programa. No HNSF, cirurgia geral é sinônimo de segurança, profissionalismo e humanização. O hospital, que é referência em tudo o que faz, conta com uma equipe altamente especializada que realiza, entre muitos procedimentos, cirurgias do aparelho digestivo e anexos e cirurgias vamos repetir a palavra, videolaparoscópicas avançadas. Tudo isso no mais moderno e completo bloco cirúrgico do Noroeste de Minas, com quase 630 metros quadrados de área construída e 7 salas cirúrgicas, sendo uma de hemodinâmica e uma para intervenções cardiovasculares. Isso sem falar nos equipamentos de última geração e nos rígidos protocolos de cirurgia segura. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. A Polícia Militar publicou o levantamento sobre a incidência de incêndios em veículos. Os dados mostram que no primeiro semestre deste ano houve redução nas ocorrências comparando com o mesmo período do ano passado. Por vezes, nós mostramos aqui incêndios em veículos em Patos de Minas. Quando uma Kombi, por exemplo, foi totalmente tomada pelo fogo na rua Alfredo Borges, próximo ao cruzamento com a rua Deiró Borges, no centro do município. Entre tantos outros, segundo dados do Corpo de Bombeiros, em 2019, no ano todo, se teve 34 incêndios em veículos. 2020, 25 ocorrências do tipo. E apenas no primeiro semestre de 2021, 11 incêndios em veículos. Na verdade, nós estamos vendo uma pequena decrescente dos números de incêndio em veículo. Se nós tomarmos um comparativo das estatísticas que nós temos até o mês de junho deste ano de 2021, nós vamos ver uma pequena redução do número desses incêndios em veículos. Mas é sempre importante a população estar atenta e não é porque está havendo uma pequena queda é que esse tipo de ocorrência não deve ser tratado com a devida seriedade. As causas dos incêndios em veículos são variáveis, mas sabe-se que em Patos de Minas, em sua maioria, aconteceu por falha mecânica. A maioria dos incêndios em veículos que são registrados são em veículos um pouco mais antigos, que às vezes já não estão tão devidamente revisados, que estão com algum problema mais técnico, de mecânico ou até da parte elétrica. Com os veículos mais novos, nós vemos que essa quantidade de incêndios em veículos, devido ao próprio tempo de uso menor daquele veículo automotor, tende a diminuir a incidência. Mas a pessoa, nem por isso, ela deve sempre verificar e revisar o veículo.
É preciso estar atento ao veículo. Em caso de incêndio, mantenha calma e acione o corpo de bombeiros. É importante que antes que esse incêndio aconteça, que a pessoa treine e se condicione a retirar o extintor, recolocá-lo no local. Vai solicitar alguém que já acione o corpo de bombeiros enquanto ela tende a combater aquele princípio de incêndio. Ela vai fazer uma pequena abertura no capô, retirar o lacre do extintor e fazer a aplicação do produto no compartimento do motor. Depois ela vai fechar novamente esse compartimento e aguardar um tempo. Só essa medida, por si só, ela já tende a fazer com que o abafamento extinga as chamas. Porém, posteriormente, que ela já tenha aplicado o agente extintor, ela vai abrir aos poucos novamente o capô para verificar se já foi extinto o incêndio ou se ainda tem focos. Se ainda houver focos, ela continua fazendo a aplicação do agente extintor. Lembrando que utilizar o extintor sempre na posição em pé, vertical, nunca deitado, porque isso aí vai trazer maiores problemas na aplicação do produto. Pois é, agora um dado preocupante. Somente no primeiro semestre deste ano, 53 acidentes foram registrados na Avenida Fátima Porto. A falta de atenção dos condutores, inabilitação e embriaguez estão entre as principais causas. Nós registramos mais um acidente de um veículo caído no córrego do Monjolo. O motorista teria tentado uma ultrapassagem, não conseguiu, o carro tombou e parou no córrego. Com a chegada da Polícia Militar, o homem informou que estava em uma festa e que teria feito uso de bebida alcoólica. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e encaminhado para a delegacia de plantão. Mas este não é o único caso. Ao longo do ano, foram registrados outros acidentes ao longo da via. De acordo com a Polícia Militar, as principais razões para que isso ocorra são a falta de atenção dos condutores e a própria configuração da via. Os acidentes na Fátima Porto têm como principal motivação em análise às ocorrências que foram registradas a questão da falta de atenção. Com certeza a configuração também da via, da avenida também ajuda, a questão de ser sinuosa, ondulada, alguns locais à beira do córrego com a ausência daquela proteção lateral, dos guarda-reios também contribui, mas o principal, a causa motivadora é a postura do condutor em relação à condução do seu veículo. Questão de embriaguez também são verificadas, o excesso de velocidade. Em 2021, até o momento, foram registrados 53 acidentes. Destes, 30 sem vítimas e 23 com vítimas. Além disso, foram 9 veículos caídos no córrego do Monjolo, 5 com vítimas e 4 sem vítimas. Muitos também envolvendo motociclistas. A principal causa em relação aos tombamentos também é a falta de atenção dos condutores. A principal causa motivadora que nós verificamos foi realmente a questão da falta de atenção. O dia da semana que nós verificamos com maior incidência seria na quinta-feira desses acidentes, e a faixa horária, de maneira geral, onde ocorreram esses acidentes foi na faixa horária entre as 12 horas e as 18 horas. Ou seja, é o deslocamento para o almoço e o deslocamento do encerramento do trabalho. O perfil é bem variado, realmente a maior incidência seria com veículos com 2 rodas, mas também temos aí algumas incidências, principalmente aqueles acidentes com vítimas, tratando de veículos de 4 rodas. Outro fator que chama a atenção é o abandono de veículo. Em algumas situações, os condutores, ao sofrerem o acidente, deixam o carro ou a moto no local e fogem. De acordo com a Polícia Militar, a conduta seria por irregularidades, seja do condutor ou do veículo. Primeiramente, pela possibilidade de estar sob efeito de substância alcoólica, para poder estar evitando ser preso pela embriaguez ao volante, e também muitas vezes ocorre pela questão do veículo. O veículo está com a situação irregular, está com autuações, multas pendentes, algum embaraço aí que não vai permitir que ele tenha a posse desse veículo naquele momento, vai ter algum embaraço por isso. Pois é, e furtos, roubos e homicídios são os principais crimes cometidos na área de atuação da 10ª Região da Polícia Militar. Entretanto, os índices registrados no primeiro semestre desse ano são menores do que no ano passado.
Nos últimos 5 anos, a 10ª Região de Polícia Militar vem apresentando índices de criminalidade em queda na nossa região, principalmente nos crimes violentos, que são os de mais impacto na sociedade. No primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período de 2020, a redução foi de 17%. A gente faz um comparativo relacionado aos 23 municípios que compõem a 10ª Região de Polícia Militar. E analisando esse comparativo, nós tivemos aí uns números bem interessantes, nós tivemos aí uma redução na ordem de 17%, isso comparado o primeiro semestre de 2021 com 2020. Lembrando que a 10ª Região como um toda, nos últimos 5 anos, vem de reduções em cima de reduções, uma vez que de 2019 para 2020 já tínhamos uma redução nesse mesmo período na ordem de 25%, e mesmo assim, em cima desses 25% de redução, nesse primeiro semestre conseguimos esses indicadores aí com uma redução de 17% dos crimes violentos, que são aqueles que mais impactam aí na sensação de segurança, crimes como roubos consumados, como homicídios, extorsões, estupros de maneira geral. Em relação a Patos de Minas especificamente, o crime mais registrado em 2021, diferentemente dos anos anteriores, foi o de estupro de vulnerável. Nós tivemos aqui o principal crime violento que puxou, a maior quantidade de crimes violentos que nós tivemos aí em 2021, diferentemente dos anos anteriores, que verificávamos a questão de roubos a transeuntes, de maneira geral, a comércio. Esse ano nós tivemos uma incidência já relevante relativa a estupro de vulnerável. Foi um dado que nos chamou a atenção, que realmente pode não ser também um reflexo referente à pandemia, que teve esse aumento também de registro de estupro de vulnerável. Outra situação também são ações dos órgãos envolvidos nessa questão, que a população está notando que está tendo uma continuidade, um aumento da persecução criminal também, da punição para esses infratores, e estão percebendo aí esse aumento aí na quantidade de registros pelo fato também de ter uma punição nesse caso. Por fim, um outro fator interessante é o índice de furtos registrados na região, que apresentou queda de 13%. De acordo com a Polícia Militar, isso se deve também à atuação dos militares nas operações realizadas ao longo dos últimos meses. Com essa redução, ele veio muito da questão dos furtos ocorridos, principalmente em residência urbana e residência rural. Na região como um todo, se a gente observar, nós tivemos um aumento da primeira parte, nos 3 primeiros meses relacionados a furtos em residência rural, e a partir daí, com várias estratégias de comando, como a operação denominada Campo Seguro, operação de visibilidade, contato e georreferenciamento também das propriedades rurais, nós conseguimos controlar, e agora estamos aí em redução nesse quesito aí de eventos na zona rural, principalmente quanto aos furtos. Por isso, com esse conjunto aí de ações, nós conseguimos aí essa redução na ordem de 13% dos furtos em geral. Pois é, e redução nos crimes, então, no primeiro semestre aqui em Patos de Minas. Quer mais sabor e saúde em sua vida? Então você precisa conhecer os lançamentos da Coopatos. Tem iogurte natural ideal para uma alimentação saudável, além de versátil para as receitas e combinações incríveis. E os irresistíveis iogurtes bicamada nos sabores morango e frutas vermelha. Você se delicia com o melhor sabor da fruta e a qualidade que só a Coopatos pode lhe oferecer. Procure hoje mesmo no comércio mais próximo e aproveite. Coopatos sempre presente. Vamos tocar em frente aqui, programa, mais mensagem do pessoal de casa, coloca pra gente aqui o nosso WhatsApp, você pode participar comigo aqui, mandando a sua sugestão, abraço, reclamação, tá tendo algum problema aí no seu bairro, alguma situação aí que você quer trazer para o nosso conhecimento, mande a sua mensagem e participe com a gente, lembrando que amanhã o Gui Boaventura está de volta, viu gente? Vamos falar com o pessoal de casa então, a Cleide. Aí Andra, gosto muito do seu trabalho, você é uma mulher de fibra. Obrigada, Cleide. Muito obrigada, viu? Fernando Alves, boa tarde. Gostaria de enviar um abraço para o meu pai, Valdir, que está fazendo aniversário hoje. Bom feriado a todos. Valdir, parabéns. Feliz aniversário para você. Milena, boa tarde aí, André, sua Milena. Mande um abraço para o meu primo Heitor, de Lagoa Formosa. Ele está aniversariando hoje. Parabéns para você também, Heitor, aí de Lagoa Formosa.
Enilda, boa tarde, você é muito simpática, parabéns pelo programa. Obrigada, Enilda. Não sou aquele monstro todo que o Gui fica falando que eu sou brava, não. Carlos Alberto, boa tarde. Mande um abraço para minha avó Abadia. Parabéns e abraço para a Abadia. Vilma, boa tarde, Ayandra. Dá um abraço no Matheus Borges, ele é excelente repórter, e é mesmo, viu? Apesar dele falar que eu sou uma pessoa brava, ruim, ele é um ótimo apresentador. Marli, boa tarde, Ayandra. Você está apresentando muito bem o Gui. Representando muito bem o Gui. Um grande abraço para o Matheus, sou fã. Abraço para vocês aí. Gélida, boa tarde, Ayandra. Quero mandar um beijo para o meu marido, Alan. Beijo para vocês aí que estão nos assistindo. Elza, boa tarde, Ayandra. Manda um abraço para minha filha, Kelly. Abraço para você, Elza. Também para você, Kelly. O Diogo, boa tarde, Ayandra. Manda um abraço para minha mãe, Marlene, aqui no Vila Garcia. Abraço para você, Marlene, aí no Vila Garcia ainda. Hoje a gente traz mais recado de vocês aí de casa. Continue participando com a gente. Agora, olha só esse apelo. Com 2 veias safenas comprometidas, a mãe de uma jovem pede ajuda para pagar o procedimento cirúrgico que resolverá o problema. Devido à gravidade, se não for feito o quanto antes, a jovem poderá ter diversos problemas de saúde. A Érica tem 23 anos. Há 3 meses descobriu um problema de saúde. Eu notei que as pernas dela tinham as veias bastante grossas, né? E eu fiquei muito preocupada com isso. E como sabendo que na minha família já tem casos de pessoas que têm problemas na veia das pernas, eu resolvi procurar um angiologista. Ela fez a consulta com a minha filha e me pediu um exame, né, da minha filha para ver o que se tratava do problema. Devido à gravidade, a jovem pode desenvolver diversos problemas de saúde. Como exemplo, a embolia pulmonar. São 2 veias na perna, chamadas safenas, né, que estão bastante comprometidas, de cima e embaixo, e que um procedimento menos invasivo não poderia ser feito porque não obteria resultado. Pode ter uma embolia pulmonar, um aneurisma, um AVC, uma isquemia cerebral. Então são muitos problemas e muitas doenças que podem vir a acarretar por causa desse problema nessas pernas. Sem condições para arcar com o procedimento, a mãe pede ajuda. A cirurgia com a médica da Érica pode chegar a R$9.000. Portanto, se você puder ajudar, doe qualquer quantia por meio do Pix 034 474 37642. O pedido da gente é que a gente não tem condição de esperar por uma cirurgia dessa pelo SUS, porque além de demorar muito, é uma cirurgia de urgência, né? E minha filha está precisando muito, e a gente não dispõe do recurso, né, para estar fazendo essa cirurgia, nem eu e nem ela, né? Porque aqui, ó, ela mora com a sogra dela, né? E o marido dela ganha pouco, e ele também não tem condição de arcar, né, com as despesas da cirurgia. Então eu pediria que, assim, quem pudesse doar para a gente, né, fazer a doação, qualquer quantia que puder, né, sendo doada de coração, a gente agradeceria muito, não importa o valor, né, o importante é que ela faça essa cirurgia e que depois, inclusive, quando essa cirurgia dela for feita, eu quero voltar a gravar novamente para ver que realmente ela fez a cirurgia, que o pedido não foi para fazer outra coisa, mas sim para fazer a cirurgia dela. Pois é, e essa é uma reportagem que mostra o problema não só social que a gente vive hoje aqui em Patos de Minas, mas também o problema na crise da saúde. As pessoas tendo que vir à televisão pedir ajuda, não que isso seja um demérito para essas pessoas, mas tendo que recorrer a outras pessoas para ajudarem, porque hoje a crise na saúde aqui em Patos de Minas é latente. E aí a gente vai falar também em relação à dona Maria José. Recentemente nós mostramos aqui um pedido da família dela, da filha dela, pedindo para que ajudasse. Ela estava internada na UPA, tinha diversos problemas de saúde, pedia a transferência dela para o hospital regional. Ela conseguiu essa transferência, tinha um ferimento no pé, além de problemas aí de vesícula, outras situações, e ela passou por vários dias internada no hospital regional, até a última informação que a gente tinha.
Ela não tinha realizado a cirurgia que precisava e, infelizmente, faleceu. Então, aos familiares aí da Dona Maria José, os nossos sentimentos. E a gente conta agora outra história também da Maria Inês dos Reis, diagnosticada com embolia pulmonar crônica e que está internada no Hospital Regional Antônio Dias. Ela aguarda uma cirurgia de urgência, entretanto, antes disso, ela precisa passar por 2 exames. A família pede ajuda também para pagar as despesas. Maria dos Reis começou a sentir dores no dia 12 de junho e foi levada do município de São Francisco para Montes Claros, onde ficou internada no UTI por 1 semana. Após ser diagnosticada com embolia pulmonar, ela foi trazida para Patos de Minas em estado grave, para que o tratamento pudesse ser acompanhado de perto pelos 5 irmãos. Então nós corremos o risco de trazer ela numa viagem de 5 horas. E assim que ela chegou bem mal. Eu não tinha os equipamentos em casa nem nada, porque eu também não sabia da gravidade do problema dela. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o SAMU e aí eles levaram ela para o hospital de campanha. Em seguida, Maria Inês foi levada para a UPA e, por meio de familiares e amigos, uma vaquinha foi realizada para arrecadar dinheiro para diversos exames que precisaria. Após receber alta, ela voltou a piorar e dessa vez foi para o Hospital Regional Antônio Dias. E aí ela ficou 1 mês no hospital, saiu dia 28 de julho, e aí ela voltou para casa e eles solicitaram para a gente que a gente deveria continuar com o tratamento, o hospital regional, e falou que nós tínhamos que providenciar um oxigênio, porque ela não dava conta mais de ficar sem o oxigênio. Ela só fica no oxigênio e ela praticamente tem que ficar acamada. Maria Inês contraiu Covid-19 enquanto esteve hospitalizada e, desde então, necessita de tubos de oxigênio para respirar. Ela está tomando anticoagulantes e medicamentos cada vez mais fortes e que, a cada dia, se tornam menos eficazes. A saturação, mesmo ela no oxigênio, começou a cair. E aí eu procurei o posto, né? E aí o médico viu que os batimentos estavam muito acelerados e falou que eu precisava interná-la. Ela passou por uma angiotomografia no último sábado e por um ecocardiograma na quarta-feira. Maria Inês agora precisa realizar uma cirurgia de tromboendarterectomia em Belo Horizonte, mas antes, ela necessita passar pelos exames de arteriografia pulmonar e cateterismo cardíaco, que só são oferecidos pela rede privada de saúde em Patos de Minas. Os 2 procedimentos juntos custam R$6.000, soma que a família no momento não dispõe, devido aos inúmeros gastos anteriores com o tratamento. Aí a gente fez agora esse apelo, né, de estar pedindo a vocês, né, para ver se ajuda a gente para ela fazer esse exame. Difícil. Eu conto com a ajuda de vocês e que cada um abençoe vocês. Interessados em colaborar com o pagamento dos exames, podem entrar em contato pelos telefones 34 99889 7206 e 34 99910 5057 ou diretamente pelo endereço Firma José Peão, número 835, no bairro Nova Floresta. Para doações bancárias, utilize o PIC 038 98 66 67 17. ou a conta poupança da Caixa Econômica Federal de número 3376 013 0000 31 335. E a comunidade Santa Teresa de Calcutá iniciou nesse fim de semana a venda de uma rifa beneficente em prol da construção da igreja da comunidade. O sorteio acontecerá no próximo mês. Neste sábado, a comunidade Santa Teresa de Calcutá realizou uma missa campal para celebrar os 5 anos de comunidade. O momento foi oportuno também para anunciar a venda de uma rifa para a construção da igreja. Estamos promovendo uma rifa virtual. É só vocês mandarem um WhatsApp para este número que será colocado na tela e todas as informações bancárias virão. Cada rifa é no valor de R$5. Ok? Então você pode colaborar conosco comprando uma rifa virtual. O primeiro prêmio da rifa é R$700 e o segundo prêmio é R$300. Nos ajude a construir a nossa igreja. A rifa pode ser adquirida por meio do WhatsApp no telefone 349-9713-3510 e o sorteio será realizado no dia 17 de outubro na missa das 19 horas no Rosário.
E voluntários se uniram para ajudar mais pessoas em Patos de Minas. Famílias carentes e pessoas em situação de rua são os beneficiados com o projeto e você também pode ajudar. Semanalmente, o projeto Ide Sem Medo de Servir entrega comida para pessoas em situação de rua. A ação social teve início cerca de 2 meses atrás, por meio dos missionários Lenir Souza e Marcos André, que há mais de uma década realizam atos de solidariedade em Patos de Minas. Essa iniciativa teve início quando eu fui uma dependente moradora de rua, a qual eu passei por certa situação que eu não tinha um alimento, já comi lixo nas ruas. E aí foi gerado no meu coração, aí quando eu encontrei o Marcos André, que tinha o mesmo projeto no coração dele, e juntamos nós dois e fomos avante. Estamos aí na luta, né? Era poucas marmitas, mas assim que eu encontrei o Marcos André, se multiplicou, porque ele já tinha projetos, ele é muito bom para arrecadar, do boca a boca, e aí agora nós estamos assim, com projetos já firmes, agora já alimentamos 330 moradores de rua, arrecadamos alimento para as famílias de baixa renda, né, e levamos cesta básica a eles, aí deu para a gente melhorar e queremos melhorar cada dia mais. A arrecadação ela é feita através de contribuições aí do própria comunidade da igreja, né? Cada um contribui com alimento e vai expandindo, né, entre amigos, familiares. E com um pouquinho a gente arrecada aí a cesta básica, que é levada às famílias de baixa renda do município. Além das pessoas em situação de rua, as refeições são distribuídas para pacientes que aguardam atendimento na UPA, acolhidos em casas de apoio e recursos humanos, dentre outros. O projeto também distribui cestas básicas para famílias carentes da cidade. As pessoas podem estar me procurando aqui, o Marcos André também, tem o meu telefone, e a ajuda nossa é o boca a boca. Inclusive com os irmãos da nossa comunidade somos um só coração, um só propósito, e através dos vizinhos e o boca a boca mesmo. Para colaborar com o projeto, basta ligar para Lenir pelo telefone 34 99839 3270. Ou visitá-la na comunidade Somos Um em Cristo, situada na rua Laor de Melo Ribeiro, número 315, no bairro Jardim Panorâmico. E há quase 2 anos, mais de 800 famílias que residem no bairro Jardim Quebec aguardam a conclusão das obras da igreja do local. A paróquia Nossa Senhora de Fátima pede ajuda para o término. Situada na rua Maria Ferreira da Costa, a Capela Beato Padre Eustáquio está quase pronta para que as missas sejam celebradas no bairro Jardim Quebec. Temos 2 anos, né, já de execução aqui da obra da Capela Beato Padre Eustáquio e mesmo com todas as dificuldades da pandemia, a situação financeira, a impossibilidade de se fazer as barraquinhas, mas o apoio, o empenho, a dedicação de várias pessoas, empresários, nós já chegamos à fase do acabamento, que é uma fase agora que tem um custo mais elevado e até mesmo com a alta dos preços, né, nós precisamos o apoio da população para a gente terminar esta obra, uma necessidade aqui da comunidade do bairro Jardim Quebec. A igreja contará com 3 banheiros, uma sacristia e 2 salas com capacidade para até 18 crianças que serão utilizadas para fins catequéticos, além de abrigar o coral da paróquia durante as missas. Devido às dificuldades geradas da pandemia, as obras estão atrasadas e dependem de doações para que possam avançar. Bom, nós fizemos orçamentos, porque agora a fase de acabamento envolve tanto o chão, piso, granitina, quanto pintura e até mesmo o término, né, das portas e janelas. Nós fizemos orçamentos nas empresas, como diz, pedindo um custo menor, mas não fechamos total. Assim, a gente precisa, pode ser em material ou até mesmo em doações, para que a gente conclua esta obra. Há quase 2 anos, as 842 famílias que residem no bairro Jardim Quebec, de maioria católica, estão impossibilitadas de celebrar missas e eventos religiosos e aguardam pela conclusão da igreja. É uma necessidade urgente, assim, uma vez que nós estávamos rezando a Santa Missa, o terço e fazendo as atividades religiosas, encontros catequéticos nas casas. Com a vinda da pandemia e a dificuldade de distanciamento, nós não conseguimos mais realizar. Então já está 2 anos parado aqui a comunidade. Então há uma urgência ao retorno destas atividades e ao mesmo tempo um local
mais propício para se realizar todas as atividades religiosas, inclusive também com a Sociedade São Vicente de Paulo. Para colaborar com a obra da Capela Beato Padre Eustáquio, basta colaborar com as doações de qualquer quantia ou materiais de construção. Pode ou mandar pelo Pix da Paróquia São Vicente, ou entrar em contato, telefone 3825-5300, que é o escritório paroquial, ou até mesmo ir lá no escritório que fica dentro da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Deputado Binga, 530, bairro Nossa Senhora de Fátima. Agradecer a todos, que empenham, que pela causa reconhecem aí no pouco, no esforço, na ajuda, ao reconhecimento do pouco que Deus nos dá, as graças e bênçãos vindas do céu. E vamos voltar aí a falar do tempo aqui em Patos de Minas. Vamos ver imagens agora ao vivo de como está a situação aí, 1h18. Olha só, céu claro, bastante sol aí, ardendo na cabeça do pessoal aqui em Patos de Minas. Neste momento, gente, chegamos a 33 graus. A máxima que nós divulgamos aqui prevista para hoje era 34, então estamos próximos aí do que era a previsão no período da manhã. 33 graus é muito quente, gente, muito calor. E isso a gente está falando do que está sendo marcado, mas a sensação térmica é ainda pior, viu? E aí, estamos neste momento com 24% de umidade relativa do ar, muito seco, portanto, tomem todos os cuidados aí. Se forem sair, curtir esse feriado, levem aí a tiracolo a sua garrafinha de água e se hidratem bastante. E por falar em saúde, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, da Bahia, verificaram que a diabetes induz uma inflamação nas células circulantes do sistema imunológico, com aumento da expressão de genes, tornando-a mais propensas à invasão do novo coronavírus. Os pesquisadores também observaram o aumento da LTB4 nas células sanguíneas desses pacientes, um medidor lípidico associado às alterações como inflamação e comprometimento da cicatrização na diabetes, indicando que o LTB4 pode ser um medidor que aumenta o risco da Covid-19 grave em indivíduos com a comorbidade e um dos causadores da resposta inflamatória sistêmica mais pronunciada. Estes pacientes requerem cuidados intensivos com mais frequência devido à lesão pulmonar, segundo a Fiocruz. Os resultados da pesquisa foram publicados na Diabetes, uma das revistas científicas mais importantes do mundo sobre o tema. No estudo, as taxas de mortalidade foram semelhantes entre pacientes com a Covid-19, com ou sem diabetes, mas a gravidade foi maior nos indivíduos com a doença, assim como a redução da saturação de oxigênio e o aumento significativo da duração da Covid-19. Para avaliar o papel da inflamação crônica de baixo grau no agravamento da doença em pessoas com a diabetes, os pesquisadores analisaram dados clínicos e amostras de sangue de pacientes com e sem diabetes internadas com o SARS-CoV-2. Segundo a instituição de pesquisa, embora se saiba que a diabetes é um fator de risco para a Covid-19, ainda se desconhecem os mecanismos envolvidos na evolução da doença em indivíduos com esta comorbidade. Os cientistas da Fiocruz ressaltaram que, levando em conta que cerca de 463 milhões de pessoas no mundo vivem com a diabetes e que a Covid-19 é altamente transmissível, é urgente a necessidade de identificação de mecanismos que previnam a infecção nesse grupo de pessoas. E ainda negacionistas e pessoas que preferem não tomar a vacina contra a Covid-19 por medo de alguma complicação, mesmo que rara, como a trombose. Entretanto, qualquer simples medicamento tem efeito colateral. E o maior estudo a respeito do vírus que mostrou que as chances de ter uma trombose, por exemplo, é 200 vezes maior entre as pessoas testadas positivas do que entre as vacinadas. O coronavírus tem alguns inimigos: os cuidados para evitar o contágio e a vacina, que afasta o agravamento e mortes em grande parte dos casos. Como qualquer medicamento, também pode provocar reação. Qualquer medicamento pode ter alguma ação adversa. Qualquer um pode dar uma alergia, medicamentos antigos, não importa, qualquer um, inclusive vacinas. Vacinas contra a gripe, contra outra coisa qualquer, e inclusive a vacina contra o Covid. Mas o mais importante é que Covid mata, ou se não mata, pode deixar sequelas, inclusive a trombose, que
tanta gente tem medo de ter com a vacina. Mas o risco de ter trombose após a vacina contra a Covid é bem menor que ao contrair a doença. É o que revelou o maior estudo até agora sobre efeitos colaterais da vacina. No levantamento britânico publicado no British Medical Journal, foram comparadas 29 milhões de pessoas que receberam a primeira dose das vacinas Pfizer ou AstraZeneca entre dezembro de 2020 e abril de 2021, com as informações de quase 2 milhões de pessoas que testaram positivo. Ficou constatado que o risco de desenvolver uma trombose venosa é quase 200 vezes maior com a Covid-19 que com a vacina da AstraZeneca, por exemplo. Nenhum caso de trombose arterial foi associado ao imunizante. Entretanto, entre testados positivos, sim. A chance de você ter um Covid, mesmo que leve, e ter uma trombose é muito maior, 200 vezes maior, porque, por exemplo, tem um efeito adverso de uma trombose com uma vacina. Então, a recomendação da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde é tomar a vacina. É a única forma de nós conseguirmos combater essa pandemia, tomar a vacina. Aí, se tiver um efeito adverso, trata o efeito adverso. Esse a gente sabe tratar. O que a gente não sabe ainda e tem muita dificuldade são as manifestações do Covid, que são diversas em todos os órgãos. Então, assim, esse a gente ainda não tem um remédio específico para tratar. Trombose a gente tem, se acontecer, mas eu digo, é muito raro. Então, o recado está dado, né? Procurem os postos de vacinações e se imunizem. Pessoas que praticavam exercícios antes de contrair a Covid-19 estão se deparando com novos desafios ao retornar aos treinos. Isso porque a infecção causada pelo coronavírus pode deixar sequelas que prejudicam a prática de atividade física, como cansaço, fraqueza muscular, confusão mental, dificuldades para dormir, por exemplo. Passo por passo, hora de retornar às atividades físicas depois da Covid-19. Nas academias, treinos para aqueles que tiveram sintomas leves e sem sequelas. O trabalho do aluno pós-Covid, o paciente pós-Covid, é mais focado num trabalho levando em consideração a magnitude das sequelas provocadas pelo Covid-19. E uma vez que, conforme o grau, a sequela e a intensidade da doença, devemos aliar treinamentos que vão alternar tanto os treinamentos resistidos, que são o treinamento de musculação, como o treinamento cardiorrespiratório, o treinamento aeróbico. Já para aqueles que tiveram sintomas mais graves e ficaram com sequelas, treinam antes com fisioterapeuta. Mas isso pode variar, vez que a doença se comporta de forma individual. Tem alguns que são bem típicos do pós-Covid, que seria alguma inflamação, né, da parte respiratória. A gente tem sintomas também de fadiga da musculatura, né, quando a pessoa volta e retorna às atividades físicas, sente também fraqueza muscular. Fora isso, tem um sintoma que é bem coadjuvante, que é a tosse, né, durante a atividade física, principalmente aos corredores, né, que tem muita troca gasosa, então tem essa tosse durante a atividade física que incomoda bastante os atletas. Mesmo após a Covid-19, os exercícios físicos precisam ser retomados de forma gradativa. Os exercícios são bem brandos no início, né? Por exemplo, um maratonista de paciente que eu já atendi, a gente retorna com 1 quilômetro apenas. E nesse sintoma a gente consegue ver a resposta do corpo, que é bem individualizado de paciente para paciente. Tive casos de pacientes que sentiram dor no peito ao retornar às atividades físicas, fadiga muscular, cansaço e, inclusive, tem pacientes que não conseguem voltar e retornar 100% da sua atividade física da capacidade máxima que fazia antes. Para cada treino com os profissionais, uma forma de se exercitar, um trabalho em conjunto. Pensando em dois momentos, né? Aquele que fazia exercício físico antes da Covid-19 e aquele que não fazia. O que fazia, caso ele não tenha a versão grave da doença, ele retorne de forma gradativa aos treinos, de forma próximo ao que ele já estava acostumado a treinar antes da doença. Já o indivíduo que nunca treinou, é sedentário, teve Covid-19, quer iniciar um programa de treinamentos, é recomendado que ele passe por uma avaliação médica. O trabalho ele é em equipe, né?
Então, nós retornamos o paciente para a sua atividade, né, de alto rendimento, e logo depois disso a gente coloca um profissional da área de educação física para poder manter o que a gente conseguiu e um médico para poder reavaliar se é necessário ou não alguns exames para poder retornar às atividades. Agora vamos voltar lá com o Matheus Borges para a gente acompanhar e ver se tem alguma movimentação, alguma novidade em relação ao coronavírus aqui em Patos de Minas e também sobre as manifestações que estão sendo realizadas em todo o país. Matheus, como estão as coisas neste momento, 1h27? Pois é, Ayandra, vamos agora aos dados da Covid-19 em Patos de Minas para a gente ver se teve alguma atualização. Mas como a gente percebe, nada de atualização por parte da Prefeitura de Patos de Minas. Continuamos com 539 vidas perdidas para a Covid-19. Girando a tela agora, vamos à ocupação dos leitos públicos e privados da rede hospitalar em Patos de Minas. Quanto aos clínicos e aos de UTI, nós temos aí 20% de ocupação dos leitos clínicos e 22,45% nos leitos de UTI aqui em Patos de Minas. Esse número está assim desde ontem no NTV News, né? Exatamente, os mesmos números de ontem à noite. Quanto às manifestações, Ayandra, a gente continua acompanhando. Nós mostramos agora pela manhã a manifestação pró-governo Jair Bolsonaro, onde centenas de pessoas se reuniram na porta do batalhão aqui de Polícia Militar em Patos de Minas e seguiram ao sentido do Sindicato dos Produtores Rurais, onde encerraram esse ato. Hoje está marcado para as 3 horas da tarde uma nova manifestação. Desta vez, a manifestação contra ao governo de Jair Bolsonaro. Então, às 3 horas da tarde, deve ter uma manifestação contrária ao governo. O que a gente tem acompanhado nos noticiários nacionais e também internacional, principalmente no internacional, a imprensa lá fora considera as manifestações que hoje acontecem no Brasil como manifestações de alto risco. A gente segue acompanhando esses detalhes, Ayandra. Em Brasília, você tem aí alguma novidade? Como está a movimentação lá? A gente acompanhou agora há pouco a manifestação na capital do Brasil. Ao que tudo indica, continuam acontecendo as manifestações, no sentido que nós já mostramos por aqui, mas diferente, aparentemente, do que aconteceu ontem à noite, quando os manifestantes invadiram a esplanada, pulando, né, quebrando o cerco onde a polícia havia colocado barreiras. Tá certo, Matheus. Hoje você volta aí com a NTV News, eu descanso a partir de agora e amanhã o Gui Boaventura termina o descanso e vem comandar aqui o programa, assumir o programa novamente. Foi muito bom estar com você, com o pessoal de casa nesses 2 dias. A gente se encontra mais tarde no NTV News. Boa tarde para você, Ayandra, toda a equipe do programa e a você de casa. Boa tarde, Matheus. Vamos agora com os últimos recados do pessoal de casa, mandando pra gente aqui nesse feriadão, 7 de setembro. Eliana, boa tarde, manda um abraço pra minha família. Então, um abraço pra família da Eliana. Olha só, o Clênio Pereira, boa tarde, um abraço pra minha esposa Marilda e pra todos do programa. Boa tarde, abraço pra vocês aí. Maria de Lourdes Rosa, boa tarde, Ayandra. Além de ser uma grande diretora do programa, está muito bem como apresentadora. Obrigada, essa mensagem de vocês para mim é muito importante. Por hoje é só, amanhã tem mais programa Gui Boaventura, meio-dia com ele. O Gui Boaventura de volta aqui. Para vocês aí de casa, bom feriado, uma ótima terça-feira, resto de terça-feira e até amanhã. Tchau.